Nós vamos fazer a leitura bíblica no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. São textos intercalados, mas são pequenos. Mateus, capítulo de número 9, verso de número 2. Lucas, capítulo 7, versos 47 e 48. E Mateus 18, do verso 15 até o verso 18. Eu vou ler na minha versão e os irmãos vão acompanhando aí cada um na sua própria versão. Diz assim a palavra de Deus: E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados todos os teus pecados. Depois Lucas 7, por isso te digo, perdoados-lhes são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele pouco que se perdoa, pouco ama. E disse Jesus a ela, perdoados estão os teus pecados, no evento onde a mulher derramou um vaso de alabastro nos pés de Jesus, para ali lhe lavar os pés. Depois, Mateus 18, ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão, mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja, e se também recusar ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Se o texto fosse escrito no Brasil, ia dizer assim: entrega para Deus. Como a gente diz no ditado popular. Lá no versículo 18, a palavra de Deus termina esse trecho dizendo: Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será também desligado do céu. Falaremos sobre o poder do perdão. Costumamos, queridos, ouvir que o amor é o sentimento mais importante, mais forte, mais nobre, que o amor representa profundamente a personalidade de Deus. Falamos muito sobre isso, que Deus amou de tal maneira, que deu seu Filho, que Deus nos amou desde o início, que fez essa terra para que o homem vivesse de maneira regalada, longe do pecado, aproveitando então as benesses da feitura de Deus, que Deus nos ama de maneira incondicional, porque nós, ainda na nossa vida de pecado, condenada ao inferno, sem merecimento, Ele nos deu a graça através da salvação em Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo, que imerecidamente Jesus morreu por mim, morreu no meu lugar, para que eu não fosse condenado, para que eu tivesse a oportunidade de conhecer o caminho e assim alcançar a salvação. E de fato, Deus nos amou de uma maneira tão extraordinária que Jesus morreu realmente no nosso lugar. E através do sacrifício de Jesus Cristo foi estabelecido então um meio pelo qual nós podemos alcançar a salvação. Podemos alcançar o perdão dos nossos pecados e a absolvição. Nós perdemos um pouco esse conceito. Nos dias de hoje, pouco se fala sobre a absolvição que nós ganhamos ali no sacrifício de Jesus Cristo. Mesmo sendo culpados, nós fomos absolvidos, porque alcançamos o perdão. Contudo, o amor de Deus por nós, através de Jesus Cristo, é para que nós alcancemos perdão.
Então nós vamos ver que o amor e o perdão são duas palavras, dois sentimentos, duas atitudes que estão intimamente ligadas, que estão entrelaçadas, que basicamente nós não temos condições de vislumbrar a plenitude do amor sem estar vendo entremeado as ações de amor o perdão. Perdão é a maior demonstração de amor entre as pessoas. Então, a maior demonstração de amor entre as pessoas é o fato das pessoas se perdoarem, das pessoas desculparem, das pessoas deixarem para lá, das pessoas não levarem a mal uma palavra que vem cruzada, que vem meio carregada de, às vezes, de rancor, de ignorância, de raiva, de desprezo. Então, o perdão é uma qualidade, é uma atitude, é uma característica do cristão em que ele tem condições de deixar para lá, de perdoar, de simplesmente relevar, de não levar a mal as coisas que as pessoas fazem com ele. Sendo assim, então, nós vamos ver rapidamente algumas características importantes sobre o perdão, mas não só essas. Essas as que nós vamos ver nesta noite, para entendermos um pouco do poder do perdão. Nós falamos muito sobre o poder do amor, hoje vamos falar do poder do perdão, e vamos ver que lá no final são quase a mesma coisa, com características um pouco diferentes. Como lemos nesses textos acima, nós vamos ver que Jesus, demonstrando o seu amor, nos primeiros textos, ele perdoou pecados, mesmo curando, como foi no caso do paralítico. Eles levaram o paralítico ali a Jesus para que o paralítico tivesse cura, para que o paralítico pudesse de alguma forma melhorar daquela sua situação física e tivesse uma vida melhor, uma vida normal. Talvez eles até não imaginassem que Jesus fosse restaurá-lo completamente, mas desse ali uma ajeitada. E a primeira coisa que Jesus Cristo fez quando lhe olhou foi: filho, os teus pecados estão perdoados. Porque Jesus queria mostrar, principalmente para os seus adversários, que mais importante não é a carne, o material, mas sim o espiritual. Jesus ali naquela cura, ele queria mostrar que as coisas da vida espiritual são muito mais importantes do que as coisas do dia a dia da vida material. Então, em primeiro lugar, ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. E ele, é claro, curou aquele paralítico ali. Mandou ele tomar a sua cama e arrumar e ir embora e caminhar. Mas ele perdoou os seus pecados, porque era mais importante, porque aquelas pessoas chegaram com foco, e para não perder o foco, ele resolveu o que era mais importante. Ele deu perdão aos pecados daquela pessoa. O que Jesus Cristo fez pelo ser humano foi para salvar a vida do ser humano, foi para salvar a vida das pessoas da condenação certa ao inferno, dando a possibilidade de um novo caminho através do perdão dos pecados. Hoje nós temos insistido nisso já há algum tempo, que as pessoas não gostam mais de falar a palavra pecado. A palavra pecado hoje é politicamente incorreta, porque a palavra pecado é diferente de errar, é diferente de desobedecer, de pisar na bola. A palavra pecado representa tudo isso, representa o que é errado, o que é desobediência, o que é desvio, mas a palavra pecado também é carregada de carga espiritual. Pecado não é apenas um erro, é um erro que ofende a Deus, é um erro de desobediência também a Deus, é um erro que pode trazer condenação eterna para a alma do pecador.
Então o pecado tem um significado muito maior do que apenas um simples erro, um simples pisar na bola, uma simples desobediência. Pecado, ela traz consigo conceito espiritual muito complexo. Mas, para isso, para que o homem, então, alcançasse esse perdão de pecados que Jesus Cristo veio trazer, é necessário que o homem aceite esse perdão, que o ser humano aceite esse perdão, porque o perdão muitas vezes é dado e a pessoa que está sendo perdoada não aceita. Nós vemos isso, vamos ver um pouco mais à frente, quando falarmos do perdão entre as pessoas. O perdão também salva vidas no contexto humano. Veja bem, vemos que Jesus Cristo tratou do perdão. Nós demos 2 exemplos aqui, de um paralítico e de uma mulher chamada de pecadora no contexto bíblico. E quando a mulher era chamada de pecadora é porque ela tinha uma vida sexualmente irregular, que ela vivia de maneira irregular, que ela não era casada, mas que tinha práticas proibidas. Então o que acontece ali é que Jesus deu 2 demonstrações antes de curar espiritualmente, de perdoar os pecados de um aleijado e de perdoar os pecados de uma meretriz, de uma prostituta, de uma mulher pecadora. Então, antes que aquelas pessoas pudessem até mesmo tratar do seu problema propriamente dito, reconheceram antes, é claro, o texto nos mostra isso, em Jesus Cristo, Senhor, o Senhor disse: os seus pecados estão perdoados. Porque perdão de pecados tira do ser humano um peso, uma carga muito grande. Por isso Jesus Cristo disse que o fardo dele é leve. Porque quando recebemos o perdão dos nossos pecados, quando nos convertemos da vida difícil do pecado e agora aceitamos a salvação em Cristo, nós nos tornamos uma nova pessoa, respiramos melhor, vemos melhor, entendemos melhor, dormimos melhor, tranquilos e em paz. Então o perdão também salva vidas no contexto humano, não só no espiritual. Quantas pessoas já morreram, já tiraram a sua própria vida por causa do ódio e do desprezo de alguém? Já vimos isso várias vezes. Alguns casos entre nós, pessoalmente, nas famílias, nos conhecidos, outros tantos na televisão. E as televisões, eu não sei se os irmãos sabem disso, as televisões, elas têm um pacto para não mostrar casos de suicídio. É muito difícil, por exemplo, os telejornais noticiarem casos de suicídio, porque, segundo eles, incentivam, mais e mais as pessoas que já têm essa tendência. Mas boa parte dessas ocorrências se dá porque as pessoas não tiveram coragem de perdoar, porque alimentaram ódio demais nas suas vidas. Então, o perdão, ele salva no contexto espiritual, onde Cristo nos livrou da condenação certa ao inferno, e também salva no contexto humano, liberta no contexto humano, no dia a dia, das nossas próprias atitudes, daquilo que a gente presencia e vivencia. O perdão, ele, além de salvar vidas, evitar que vidas se percam de maneira inútil, como falei, ele restaura vidas. O perdão, ele é capaz de vencer amarguras e tristezas naquele que está perdoando e naquele que é perdoado. Mas o perdão, ele tem uma característica importante: ele conserta muito mais a vida do que está perdoando do que é perdoado, no contexto humano. Às vezes a pessoa odia tanto outra, tem uma mágoa tão grande, tem uma rixa tão grande, guarda durante anos problemas com aquela pessoa, mas quando ela consegue perdoar, ela se livra daquele peso, ela se livra daquela tristeza tão grande que ela carrega, que a sua própria vida é restaurada. Por isso não compensa, de maneira nenhuma, queridos, em hipótese alguma,
nós guardarmos mágoa, nós guardarmos rancor, nós odiarmos. Opa, mas o crente odia? Não compensa nós alimentarmos esses sentimentos, porque quando o apito assobiar para a nossa chamada, estas coisas só dirão contra aquele que as pratica. Então não adianta guardar mágoa, rancor, raiva, birra. Esqueça, disse Jesus Cristo, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Se o dia vai terminando, você está naquela, relaxa, procura a presença de Deus, ora, conversa com Deus e se livra desses sentimentos ruins. Ministra o perdão. Jesus Cristo disse várias vezes, sofra o dano. Você está numa discussão que você está coberto de razão, você que sabe a verdade, você que fez o certo, o outro errou. Sofra o dano e ganhe o seu irmão. Diz a palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo. Ele diz, isso é muito mais importante, conta muito mais para você, para a sua vida real, que é a eterna, do que para o seu orgulho momentâneo e passageiro. Porque nós não queremos perder uma contenda, queremos perder uma discussão, nós não queremos sair por baixo de uma discussão, isso faz parte da nossa característica humana, mas Jesus Cristo disse, deixe isso para lá, releve. Eu gosto muito do texto sobre o fruto do Espírito, e a maioria fala os frutos do Espírito, mas o texto é o fruto, porque ele só trata de coisas que falam sobre isso. Ele fala benignidade, seja benigno, pratique o bem, bondade, seja bondoso, longanimidade, manso, pacífico. Veja bem, então é isso que a palavra de Deus recomenda. Seja perdoador, ministre o perdão, libere o perdão, de graça, quantas vezes necessitar. Porque quando se perdoa, a própria pessoa que perdoa está se livrando dos seus problemas, restaurando vidas do outro e a sua. Quem perdoa vence a própria destruição individual. Quem guarda rancor, quem guarda mágoa, envelhece mais cedo, adoece, cria ruga, perde os dentes. A psiquiatria disse que um dos principais problemas de perda de dente saudável é amargura, é tristeza, é depressão, causadas por falta de perdão, de liberar perdão. Não guarde esses sentimentos, liberte-se da culpa e torne-se livre. Quem perdoa é livre, quem perdoa é leve, quem perdoa tem uma vida transparente, porque ela se libertou das acusações. Agora não tem mais como ter acusação, porque ela guardava raiva, mas se libertou daquilo, não tem como mais ninguém apontar o dedo. Ela deu o passo tão importante na restauração da vida e dos relacionamentos. Quem perdoa, restaura vidas, ensina a relevar, ensina a deixar para lá, é isso que Jesus Cristo nos mostra em tantos e tantos textos. O perdão, ele restaura relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, relacionamentos de irmandade, relacionamentos profissionais e tantos outros. O perdão simplesmente restaura. Não é no último texto que nós estamos vendo, de Mateus, onde Jesus Cristo disse, vá, procure o teu irmão, tente, ele pecou, tente se consertar com ele, se você conseguir, ganhaste o teu irmão, ganhaste o teu amigo. O perdão torna a pessoa mais leve, mais tranquila, em paz, faz a pessoa dormir melhor, a pessoa consegue dormir, né? Dormir bem. O perdão promove a saúde espiritual, mental e física, porque grande parte dos problemas de saúde físico vem da nossa saúde mental.
Então é preciso que a cabeça esteja bem para que o corpo também sinta-se bem. E muitas vezes o que precisamos em alguns aspectos é liberar o perdão, é relevar o que as pessoas fizeram. Às vezes as pessoas fazem coisa que nós não entendemos o porquê, né? Às vezes a gente fica assim, mas como é que fulano fez um negócio desse? Pecou. Mas ainda assim, a Bíblia nos manda perdoar. Perdoar. E quantas vezes? O 70 vezes 7 não significa apenas 490. Significa para sempre. Perdoar, perdoar, perdoar. Porque se Deus não fosse assim, quantos já teriam sido fulminados? Porque pediu perdão a Deus uma vez, pecou de novo. Pediu perdão a Deus, pecou de novo. Aí Deus falou, não, já a terceira vez, não vou mais perdoar. Deus não é assim. E Ele nos ensinou que também não devemos ser assim. O perdão é tão importante que Jesus estabeleceu 4 instâncias para o perdão. Quem gosta do direito, é da área do direito, vai compreender o texto de Mateus também. Jesus disse assim, olha, o teu irmão pecou. Vai e procura. Primeira instância. Então você está ali na primeira instância, no juízo original, tentou resolver com teu irmão. Não deu certo. Você vai fazer o quê? Vai recorrer para o segundo nível, para a segunda instância. Vai arrumar 2 ou 3. Não é para levar muitos, não. Porque quando leva muitos, começa a coisa a perder o controle. É poucos. Levou ali para a segunda instância e vai indagar daquele irmão sobre o pecado. Se aquele irmão ouvir, se aquela pessoa ouvir, então se resolveu o problema, não precisa levar para a terceira instância, que é a igreja. Mas se ele não ouviu, quando você conversou, se ele não ouviu, quando levou 2 ou 3, então a palavra de Deus diz, leva-o para a igreja. Então aqui agora trouxe para o tribunal superior, trouxe para a igreja, e a igreja vai resolver. Vai resolver o problema daquele pecado. Mas se também não ouvir a igreja, ouvir aqui significa obedecer, reconhecer, consertar, corrigir a vida, corrigir este erro. Mas se também não ouvir a igreja, considera-o como gentil. Ou nós poderíamos dizer aí no dito popular, entrega para Deus. Não ouviu a igreja. Então tem um quarto nível, ou uma quarta instância, que é o próprio Deus. Não ouviu a igreja, você vai, de fato, entregar para Deus, e só Deus é que pode agora, sendo o nosso Supremo Senhor, resolver a vida daquele que não ouviu a igreja do Senhor. Por isso precisamos entender o poder e a autoridade que a igreja tem. Queridos, vemos aqui algumas características importantes sobre o perdão. Primeiro, Jesus está nos mostrando que as pessoas precisam de perdão, do seu perdão, do perdão eterno, do perdão do Pai, para alcançar salvação. E as pessoas precisam de perdão nas relações interpessoais, para que também corrijam as suas vidas e tenham um bem-estar enquanto estivermos aqui. Um bem-estar nos relacionamentos, tão bom é quando as pessoas se relacionam bem, em paz, com amizade, com consideração, gostando uns dos outros. Quando as famílias se dão bem, se reúnem todos, sem amargura, sem rixa, sem contenda, não é tão ruim quando se reúne em grupo de amigos e um não fala com o outro, quando se tem um grupo de irmandade, um senta para um canto, outro para o outro, porque não se gostam, ou reuniões de família, que aí se reúne os filhos, tudo, um não fala com o outro, por conta disso, por conta daquilo. Nós vivemos hoje num tempo, queridos, que as opiniões estão muito exacerbadas, as posições estão muito exacerbadas, não é só com política, não. É com tudo. Qualquer coisa é um motivo para que se tenha, sei lá, uma reação muito grande, muito veemente. Isso não se dá só por conta
que a internet nos deu essa condição de conhecermos sobre tudo? É porque, no fim, diz a palavra de Deus, o amor se esfriará. Então, nós estamos vendo um tempo que o amor entre as pessoas estão se esfriando, que as pessoas não estão se importando com o que o outro acha do que ela faz. As pessoas vivem do jeito que quer fazer. Se fulano gostar, gostou, se não gostar. Mas não é para ser assim. A palavra de Deus nos diz que nós somos uns membros dos outros, que a sociedade depende de cada um, que a igreja depende de cada um, que as famílias dependem de cada um, que os grupos de amigos dependem de cada um do outro. Então nós, para ganharmos o próximo, para ganharmos as pessoas, o ser humano, é o segundo mandamento mais importante, tratar o próximo como a ti mesmo, é necessário agirmos com perdão, liberando perdão, deixando os sentimentos ruins para lá. Devemos parar de alimentar os sentimentos ruins, devemos parar de colocar adubo na erva daninha, para que ela cresça junto com as outras plantas. Não, devemos arrancar, devemos parar de alimentar o mal, porque nós, como seres humanos, a nossa principal tendência é para o mal e para o pecado. Então, tudo aquilo que é ruim, nós não devemos alimentar. Nós devemos alimentar aquilo que é bom, como o texto nos fala hoje. O mundo precisa, queridos, de pessoas boas, que praticam os sentimentos nobres, restauradores e que, principalmente, demonstram pelas suas vidas a Cristo. Então, o mundo precisa olhar para pessoas e ver aquela pessoa como um representante de Cristo. Agora, imagina se Cristo tratasse a todos com respostas cruzadas, com coice, como nós costumamos falar, com respostas duras demais, com falta de perdão, com rompimentos. Então ele não teria alcançado as pessoas nem o mundo. Então Cristo agiu diferente e nós precisamos olhar nele o nosso modelo, para que o perdão, ele tenha de fato esse poder que ele tem nas nossas vidas, na vida de todos os que nos ouvem. Não compensa nós alimentarmos sentimentos ruins. O que compensa é nós alimentarmos o amor e o perdão. Esses sentimentos e atitudes é que mudam significativamente a vida das pessoas para melhor. Para melhor, é que dão paz, que dão tranquilidade. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ensine a respeito destas coisas e nos dê condições de nós praticarmos estas coisas dia a dia nas nossas vidas, até que então Ele nos chame para a eternidade. Que Ele nos abençoe, que Ele abençoe a cada um dos que estão nos ouvindo também através da internet.